Está no ar o programa Caderno Digital. Muito obrigada a você que acompanha o nosso trabalho aqui no Caderno Digital, o programa de entrevistas da Rede TV Tech na parceria com a TV Câmara Jundiaí. Aqui a gente fala de tudo, a gente fala de terapias alternativas, a gente traz informação, fala de novidades, de coisas que acontecem na nossa cidade e também de pessoas que fazem coisas interessantes, que fazem a diferença aqui em Jundiaí e região. Lembrando que o conteúdo disponibilizado pela Rede TV Tech e pela TV Câmara está disponível nas mídias sociais. Você procura por TV Tech Jundiaí, tudo junto. Encontra a gente no YouTube, que é bem bacana, no Facebook também, principalmente, também Instagram agora está bem forte, e Twitter, a gente está lá com bastante informação para você. Hoje eu vou falar sobre bem-estar, sobre autoconhecimento, sobre você procurar o seu equilíbrio. E para isso eu convidei o Eric Maia, que é terapeuta facilitador e atua aqui em Jundiaí. Eric, obrigada pela presença. Muito obrigado, eu agradeço pelo convite, explicando um pouquinho sobre o nosso trabalho, como a gente vem ajudando as pessoas no dia a dia. Então quer dizer que você tem um espaço aqui em Jundiaí, onde você oferece algumas alternativas de terapia, incluindo a meditação? Isso mesmo, né? Todas as terças-feiras nós temos a partir das 8 horas, a gente sempre coloca em torno de 8 e 1, 8 e 2. Da noite. Isso, que são horários diferenciados para que as pessoas tenham uma visibilidade diferente também, né? Para que elas venham conhecer a meditação, conhecer o seu próprio eu, dar uma respirada, dar uma relaxada boa. E esse é um trabalho social? Vocês não cobram nada? Isso é um trabalho social, nós não cobramos absolutamente nada. E geralmente quem são as pessoas que vão até lá buscar uma meditação pela primeira vez? São pessoas que estão cansadas do dia a dia, com muito trabalho, cansadas um pouco também, às vezes, de não ter um trabalho, de só ficar em casa. Pessoas que estão buscando algo próprio para elas, melhorar sua própria vida, né? Melhorar questões de próprias filosofias e crenças pessoais. E pessoas de todas as idades, homens, mulheres? Sim, hoje nós temos desde 3 anos até 80 anos que vai, né, conhecer e meditar. E essa meditação em grupo é uma meditação guiada, orientada? Como que vocês fazem assim, principalmente para quem não conhece? Hoje nós temos 2 tipos de meditação, né? Uma que é a meditação que a gente chama de meditação cru, que é apenas o som e o silêncio total, né? Mas isso geralmente acontece entre os terapeutas, né? Como nós já estamos acostumados a nos guiar, então fica mais fácil. E nós temos a meditação guiada, que acontece todas as terças-feiras, né? Nas 20 horas, que ela é totalmente guiada, né? A pessoa que está facilitando, ela leva você até um plexo diferente da própria mente, um diferencial. A gente leva a pessoa até onde ela realmente precisa estar para ali deixar os problemas e voltar depois feliz, mais calma. Explica melhor para mim o que é guiada. Você vai falando, você vai sugerindo uma imagem para que a pessoa tenha na cabeça, uma sensação? Sim, nós trabalhamos com tanto o ar, né? A gente sempre deixa um ventilador próximo para quando, por exemplo, sinta o vento dentro da meditação, a pessoa realmente está sentindo ali um vento gostoso. Nós também falamos um pouco sobre cachoeira, sobre lugares diferentes, onde as pessoas elas vão se sentir bem, né? Uma mata, próximo a uma árvore, próximo a uma cachoeira. Então tem esse fator natureza. Isso, a gente trabalha com mais esse fator natureza, porque é onde a gente consegue levar essa pessoa para ela realmente sair de onde ela está, né? Então não vou conseguir levar ela para um lugar diferente na meditação, se só ficar em silêncio. As pessoas que estão começando agora, elas precisam ser guiadas. E geralmente quem faz a primeira vez, gosta, volta? Volta. Eu tenho pessoas mesmo que estão lá desde a primeira vez que a gente anunciou no nosso Face e está ali sempre frequente e sempre está todas as terças-feiras. E fazem algum relato para você de
melhorias no dia a dia, de mudança de humor? Fazem, tem muitas que vêm ali com a gente, tá perdido no trabalho, ou não estão conseguindo encontrar uma resposta para si próprio, e com a meditação, a calmaria, elas vêm nos relatando depois que, nossa, depois que eu comecei a meditar, eu fiquei mais calma, não fiquei mais tão bravo com a minha chefe ou meu chefe. Então são coisas que vão melhorando. Existia bastante assim aquela ideia de que meditar seria você não pensar em nada. Naquela posição, né, de lótus, posição sentada, tudo com as mãozinhas e tal, mas não precisa ser assim, né? Não é uma coisa tão fechada. Não, né? Hoje na meditação guiada nós temos alguns pontos específicos que o corpo pode ficar. Nós realmente ficamos na posição de lótus também. Mas não dá para você, por exemplo, colocar uma pessoa de muita idade numa posição de lótus que ela vai sentir uma dor nas costas, um desconforto. Então nós realmente priorizamos colocar a pessoa na melhor posição que ela se sentir bem, né? Tem algumas que às vezes deitam, algumas que ficam no próprio sofá, né? Então esse é um diferencial. A gente procura realmente colocar a pessoa numa posição que ela realmente vá alcançar a liberdade dela. E pensar em nada também é uma utopia, porque você acaba imaginando situações, imaginando cenas. Tanto por ser guiada, né? Quando a gente fala, por exemplo, vá até uma árvore, sente em volta daquela árvore, sinta o cheiro. Muitas pessoas às vezes relatam mesmo que sentiam um cheiro de mata, uma coisa diferente. Então a gente realmente tenta levar. Então a gente faz com que ela realmente, não é que ela pense em branco, ela vai falar assim, não vou pensar em nada, vou ficar ali viajando, né? Como o pessoal fala. Não, não é isso. Realmente a gente leva a pessoa até algum lugar. Isso que é o legal da meditação guiada, né? Nós levamos ela até o ponto que ela possa encontrar o equilíbrio entre ela e a situação que ela está passando. E você considera, eu não sei se isso é o nome, mas esse trabalho que você desenvolve é dentro de terapia holística? Sim e não. Vou falar porque sim e não. É assim, a meditação, ela vem já muito antiga, né? Ela vem desde da época de Buda e um pouco mais antes ali com o Tantra, né? Então, ela vem desde, vamos lá, colocar uns 6.000 anos ou mais, talvez, que essa filosofia ela tem se estendido dia a dia, né? Então, ela entra como uma certa terapia holística, porque ela é um relaxamento, né? Só que ela tem uma filosofia muito antes mesmo da própria terapia holística ser começada a falar no nosso tempo. E como foi que você aprendeu tudo isso? Eu tive uma experiência muito bacana, né? Do Tantra mesmo, foi quando eu realmente comecei a conhecer. Tive instrutores maravilhosos, isso foi na época de 2003, né? Conheci um grupo de pessoas que me apresentaram essa filosofia, né? E até hoje eu tenho seguido ela e tenho levado ela para outras pessoas também, né? Muito legal, depois eu vou te perguntar mais sobre essa filosofia Tantra para a gente entender melhor do que se trata. E agora vamos para o intervalo e o Caderno Digital volta já. Estamos de volta, segundo bloco do programa Caderno Digital. Hoje eu estou com o Eric Maia, que é terapeuta facilitador, e a gente estava falando de meditação. Maia, esses dias onde a gente tem um excesso de informação, a gente tem trânsito bem puxado, pouco tempo livre, muita gente se estressa, fica muito tensa. Você recomenda que a meditação seja uma prática diária e que muitas vezes a pessoa possa fazer isso por conta própria sem depender de ir lá na terça-feira para ter a sua meditação guiada? Sim, muitos dos nossos voluntários que vêm até nós, eles fazem já uma meditação, às vezes guiada, eles colocam no YouTube e eles procuram tentar, né? Mas essa parte da meditação, na verdade, ela sempre tem um horário muito correto para acontecer. Nós colocamos 8 horas da noite, que é mais ou menos o mesmo horário que os tântricos e gurus e meditativos do Himalaia, eles começam a meditar.
E lá né? seria que horas, mais ou menos? Em torno de umas 9 da noite, mais ou menos. Não, no Himalaia não, é diferente o horário, é um pouquinho diferente. Mas não é diferente. tanta diferença do Brasil, então? Do Himalaia são. Eu preciso ter certeza. Mas enfim, agora. vocês seguem um horário específico da origem da filosofia. Isso mesmo, da origem deles. Né? Que como essa meditação que nós fazemos, que é um pouco mais guiada, ela tem origem do Himalaia, então a gente acaba trazendo um pouquinho para cá. E aí faz a diferença você fazer nesse horário ou você fazer em qualquer outro horário? Para parte energética faz uma grande diferença, sim, né? Tem pessoas que procuram meditar assim quando acordam, outras quando vão dormir, né? A gente não deixa um horário muito específico, a gente que realmente que tenta trabalhar mais ou menos dentro dessa mesma filosofia de horários, né? E essa filosofia tântrica que você falou, foi por meio disso que você se tornou o terapeuta facilitador que você é hoje? Sim. Hoje já estou há 15 anos, né? Foi através dessa filosofia do Tantra que eu vim me tornar um terapeuta, depois vim me transformar em um facilitador mesmo. Muita gente, quando fala em Tantra, em filosofia tântrica, imagina alguma coisa mais voltada à sexualidade. Mas não é só isso. Não, na verdade, toda a base do Tantra, ela tem um lado muito espiritual, né? Só que ela não é uma espiritualidade que nós falamos de deuses ou falamos de religiões. Ela é uma espiritualidade com o ser próprio, né? Com o próprio eu de cada pessoa, né? A espiritualidade individual. E lógico que quando você fala de Tantra, as pessoas acham, estão falando sobre sexo, sobre algo muito mais pesado, enfim. Mas na verdade não é sobre isso, né? A gente vem com essa filosofia para que as pessoas melhorem sim a sua sexualidade também, de certa forma, mas que elas encontrem, como eu falei no bloco anterior, um equilíbrio entre ela e o bem-estar delas, né? Seria uma coisa assim voltada para um autoconhecimento, para uma segurança maior com si próprio? Sim, isso? Sim. O Tantra ele tem uma filosofia para casais, e o autoconhecimento, né? Quanto mais você se conhece, é mais fácil de você entender a outra pessoa. Porque a gente fala que quanto mais a gente está no caminho, mais pessoas vão querer estar no nosso caminho. Então fica mais fácil de você entender as pessoas. E quando você está bem com a sua sexualidade, você está bem com o seu próprio eu, acaba também afetando na sua vida financeira. Então isso acaba gerando uma melhora, você começa a entender melhor as pessoas, você consegue se entender e ao se entender você expande isso para as outras pessoas à sua volta. E isso aconteceu com você? Assim, foi um processo rápido ou você teve que ter muito conhecimento, estudo? Para mim foi uma surpresa, na verdade, né? Quando eu fui submetido, vamos falar dessa forma, a conhecer o Tantra, eu ainda era bem novo, né? Tinha 17 para 18 anos. E eu me encantei pela filosofia, mas assim como todo e qualquer ser humano que não sabe o que é o Tantra, acha que seria, eu achei, né, que seria alguma coisa voltada só a sexo, etc. Mas na verdade não, né? Quando eu me aprofundei na filosofia, eu vi que o sexo era apenas uma outra parte que você também poderia explorar. E que, na verdade, o Tantra, ele tem um segmento muito grande, né? Ele é apenas uma raiz. Nós chamamos do Tantra apenas como raiz que vai dando várias ramificações. Aí entra o yoga, entra as meditações, entra a própria massagem tântrica, entra os momentos de relaxamento com massagens, né? Enfim, outras alternativas que o Tantra oferece. E quem vive essa filosofia tem um estilo próprio de viver? Tem um olhar diferente para o mundo, para o outro ser humano? Sim, a gente acaba tendo uma percepção diferente de cada pessoa, né? Hoje nós já atendemos, nesse período que nós estamos no Tantra, já quase em torno de uns 4.500 pessoas. Aqui em Jundiaí? Não, isso desde quando a gente começou, né, em 2003, que é um processo às vezes lento, às vezes a pessoa não entende muito bem. Então, até elas... E também, antigamente, a gente enfrentava um pouco mais de tabu quando se falava sobre Tantra, né? Hoje, de certa forma, a gente não enfrenta mais esse tabu, né? Então, é o processo
como eu estava falando, consigo entender a outra pessoa, né? E assim, a gente vê a necessidade de cada ser humano no seu geral, né? Quem precisa melhorar o seu casamento, quem precisa melhorar a si próprio. Que a gente costuma muito falar que hoje a parte sexual ela domina 50% de uma relação. E as outras porcentagens estão divididas entre dinheiro, trabalho, bem-estar, filhos, vida, comida e outras coisas. Então a gente tem uma porcentagem muito grande sobre a sexualidade. Você fala que é importante a gente se amar. Você acha que esse é um passo, assim, é um fator essencial? Sim, né? Isso vem desde a filosofia cristã, filosofia diária, né? Amar ao próximo como a si mesmo, né? Mas se você não amar a si mesmo, como que você vai amar uma outra pessoa? Como que eu vou falar o gosto da água se eu não tomo a água? Então é a mesma coisa, né? Nós precisamos nos entender primeiro, principalmente nós terapeutas, né? Procuramos nos entender primeiro, entender o que está acontecendo com o nosso corpo, com a nossa mente, para que a gente possa entender as outras pessoas. E se amar inclui aceitar Sim. os próprios defeitos, aceitar a sua própria característica de ser humano. Sim, é que quando você começa a aprender sobre os seus defeitos, você começa a amar eles. E você começa a entender que, na verdade, todos os defeitos que você tem é apenas uma preliminar para você estar bem consigo mesmo. E para você crescer cada vez mais, né? Claro. O que depende de cada um também. Sim, é. Tem que ter um esforço. A busca, ela é pessoal, né? A busca, ela é de cada um, né? As pessoas só conseguem ter, vamos mudar um pouco do foco, assim. As pessoas só conseguem ter sucesso em qualquer coisa se elas começarem a buscar em si próprias, né? Ninguém vai fazer por você. Ninguém faz por você. Então, nós estamos para facilitar, né? Isso aí, facilitador, o nome já diz, terapeuta facilitador. Eu continuo falando com ele daqui a pouquinho, porque a gente vai agora para mais um intervalo e volta já. Caderno Digital de volta, e agora chegou a hora da gente falar de Tantra, falar mais especificamente da filosofia tântrica e das práticas que envolvem o Tantra. Eric, muitas vezes a gente vê pessoas assim até brincando, né? Falando assim, poxa, mas você quer evoluir ao ponto de fazer um sexo tântrico? Ou você está precisando de uma massagem tântrica? Às vezes levam até para esse lado da brincadeira, usando na questão da parte sexual. Então, agora pode falar pra gente, na prática, o que é a questão do sexo tântrico, da massagem tântrica? Onde entra o sexo no Tantra? Então, na verdade, o sexo, ele sempre fez parte do Tantra, assim como o Tantra sempre fez parte do sexo. Uma coisa está completamente ligada à outra. Sim, sempre está conectada à outra. Só que a gente vai separando as colunas, né? Nós separamos o Tantra, a massagem tântrica, o sexo tântrico, a gente vai especificando cada coisa ao seu devido lugar. Por exemplo, a massagem tântrica, ela te permite um autoconhecimento pessoal, sentindo novas sensações, melhorando a sua base sexual. O que é a base sexual? É aquilo que você aprendeu desde criança, né? Desde quando você tinha 6 anos, que seus pais talvez ensinaram ou não, ou a escola ensinou ou não para você, nós fazemos com que dentro da massagem tântrica a gente quebre esse tabu. E a energia, ela é tão grande que nós chamamos de mudança de supraconsciência. O que acontece com essa supraconsciência? Nós abrimos praticamente o subconsciente da pessoa através da massagem, fazendo com que ela tenha lembranças boas ou ruins. Se ela tiver lembranças ruins, nós vamos tratar, por exemplo, um abuso sexual, um relacionamento que não foi muito bom, né? Infidelidade, enfim. E dentro da massagem tântrica a gente trabalha isso para com que a pessoa ela se conserte, né? Tudo dentro dessa filosofia. E a massagem não envolve a prática sexual, o ato sexual? Não, de forma alguma. Ela não tem nenhuma conotação sexual, ela realmente são sensações e nós chamamos, assim como o Osho falava, que é uma libertação tanto do sexo masculino quanto do sexo feminino, né? É uma libertação mesmo, né? Claro que sim, a prática ela é um pouco mais invasiva, né? E ela se torna um pouco mais íntima também, só que ela é uma prática que tem ganhado cada vez mais o mercado hoje em dia, né? E são pessoas que estão precisando realmente melhorar
a si próprios, quebrar, né? barreiras, bloqueios. Tabus, couraças, né? Nós chamamos de quebra de couraças através da massagem. E as outras colunas? As outras colunas envolvem ali o sexo tântrico, né? Que ela já é uma prática para quem realmente está há muito tempo dentro do Tantra, que conhece muito bem a filosofia, né? E essa prática, ela envolve mais carinho, mais um tempo mesmo, um devocional, na verdade, né? Então, é o sexo, de certa forma, só que ela vem todo um apogeu de estruturas e consequências que isso traz, né? E aí o cliente não é atendido por um terapeuta, ele é orientado para fazer isso com o parceiro, o cônjuge, o namorado, namorada. Dentro desse treinamento que nós, né, conhecemos e até damos também, é uma coisa muito direcionada para casal, né? Tanto que nós não temos nenhum tipo de envolvimento com o cliente, né? A não ser boca a boca ou conversa mesmo, né? A parte sexual deixa para que eles aprendam, para que eles possam se curtir, né? E o que eles te contam depois que conseguem mesmo essa libertação? Hoje mesmo, até antes de vir para cá, uma cliente me mandou um WhatsApp, né? E falou assim, nossa, Eric, a minha relação com meu marido depois da massagem foi maravilhosa. E ele adorou. Né? Tanto que assim, hoje tem muitos casais que vêm juntos, às vezes vem só o homem, às vezes vem só a mulher, né? Procurar o nosso trabalho. Então, só o fato da pessoa realmente escrever, dando um feedback positivo desse, pra gente é prazeroso, né? Pra gente é maravilhoso, a gente tem realmente trabalhado com as pessoas lá no nosso espaço, fazendo de tudo para que elas se concentrem em si mesmas, né? E acontece de alguém se sentir mais seguro, se conhecer melhor por meio dessas técnicas e acabar encerrando um relacionamento, sendo isso uma coisa positiva para essa pessoa? Então, muitos dos casos que já aconteceram envolviam um pouco mais de uma coisa mais delicada, na verdade, né? Como o marido era o agressor, algo do tipo, entendeu? E ela não conseguia se libertar, que ela tinha medo, um exemplo, né? Então, através da massagem, de certa forma, ela começou a priorizar a vida dela, priorizar o bem-estar físico, moral, particular dela. Então, depois da massagem, sim, a gente tem casos que às vezes já acabou com divórcio, em divórcio no caso. Isso é um empoderamento da mulher. Sim, claro, o empoderamento da mulher, né? Nós, digamos que a gente apenas dá o caminho e abrimos o leque para ela escolher qual o caminho que ela quer seguir e onde que ela realmente quer chegar, né? E coisas assim que não são tão radicais como um caso de agressão, mas as queixas do dia a dia. Os casais, eles vêm se enfrentando dificuldades, às vezes por horários de trabalho incompatíveis, por não ter um momento só dos dois. Sim, hoje uma das maiores queixas de ligações que nós temos poxa, eu tô casado há 2 anos e nossa relação já não é mais boa. Então, tipo, 2 anos a pessoa deveria ainda estar curtindo, né, o casamento. Tá dentro daquela fase da paixão, da paixão, né? E tem gente que realmente já não tá indo mais bem no casamento, já está um bom tempo sem ter uma relação, né, uma relação saudável. E através do nosso contato com eles, através da própria massagem, através das nossas orientações, a gente acaba conseguindo diminuir essa distância entre o casal, né? Mas aí eu acho também que você vai concordar comigo que só o fato da pessoa estar indo buscar a sua ajuda já é muito importante, já faz uma diferença incrível. Sim, quando a pessoa me liga ou quando a pessoa vem até nós, ela está quebrando um tabu gigante, né? É a coragem. Coragem, né? Nossa, esse tabu que ela quebra, na verdade, é de enfrentar os seus próprios medos, enfrentar conceitos e filosofias de outras pessoas, ou até a própria crença que ela que foi estabelecida, na verdade, desde criança, né? Pela sociedade. Pela sociedade, pela religião, de certa forma.
Então tá aí, é um assunto que a gente resolveu trazer aqui para o programa justamente para desmistificar, né, explicar exatamente o que se trata, que as pessoas têm essa opção, existe em Jundiaí, você não precisa sair daqui para isso, não é verdade? Inclusive nós temos clientes que vêm de muito longe para cá. Só de onde? Dá uma ideia. Santos, Tietê, essa semana também eu atendi uma moça de Minas Gerais. Então eles descobrem você pela internet, pelo Facebook, Instagram. Sim. É que nós já estamos há 15 anos, né, nesse trabalho maravilhoso. Então as pessoas, quando elas veem, 15 anos, já dá para confiar. Credibilidade. Credibilidade. Deixe seus contatos, então, para quem quiser conhecer mais sobre o seu trabalho. Sim, claro. Nós estamos no Facebook como Neisha Tantra, né? E também estamos no nosso Instagram como Espaço Neisha. E o telefone, não sei se pode passar. Sim, né? Claro. É o 11 98689-1805, né? Inclusive é o contato de WhatsApp. A pessoa pode entrar em contato bem fácil. Direto com você? Diretamente comigo. Muito legal, muito obrigada por esclarecer, por falar desse assunto que muitas vezes é tão assim, visto de uma forma preconceituosa, né? Não mais tanto, ainda bem, mas foi bem legal você participar do nosso programa. Eu que agradeço mais uma vez, né, por abrir esse espaço, né, principalmente para a gente desmistificar essa ideia de que o Tantra é só sexo ou é algo ainda imposto pela sociedade ou taxado como algo negativo, né? Então eu agradeço. Bom, hoje vocês ficaram sabendo mais sobre meditação e Tantra e nas próximas edições do nosso programa a gente traz outros assuntos, inclusive eu aceito sugestões, manda lá nos canais de comunicação da TVTEC Jundiaí. Até mais!